Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Segunda parte da gravação, agora com outros participantes, com mais conteúdo. E acho que vale a pena a gente começar com a Aninha, falando de pesquisa, né? Acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Na última gravação a gente falou muito sobre experiência, negócio, resultado e tudo mais. E a gente não trouxe os temas de pesquisa, que tem uma relevância incrível, porque não tínhamos alguém capacitado para falar disso com profundidade, obviamente. E aqui é que a gente é sério, né? A gente não fala do que a gente não sabe, a gente chama quem sabe para falar. É isso aí. E aí, Aninha, acho que vale a pena a gente conversar um pouco de como é que você vê, na verdade, a pesquisa no mercado de produtos digitais hoje, né? Como é que você vê ela sendo tratada e como é que ela deveria reagir a isso? Nossa, eu acho que está num momento muito peculiar da pesquisa. E acho que pós todas essas demissões, em algum momento, em algum lugar eu li que pesquisa, a área de UX Research foi a área mais afetada pelas demissões e muita gente discutindo se pesquisa vai sobreviver ou não, né? Se a área de UX Research, se Research Design ou todas as variáveis de pesquisa dentro das equipes vai sobreviver. O que eu vejo é que tem um histórico de que pesquisa foi muito mal. Era uma solução mágica, né? Acho que como muitas outras, né? A gente podia citar aqui uma lista de grandes soluções mágicas do mundo corporativo, né? Desde liderança, desde design thinking, pesquisa estava no rolo e tem uma interpretação de que não, a gente não precisa de pesquisa porque eu posso conversar com o meu usuário. E aí, eu acho que a porca torce o rabo um pouquinho, porque no final das contas, se você conversa sem método, se você conversa sem estrutura, isso tende a cair por terra, né? Você vai ter um resultado. Se eu perguntar qualquer coisa para qualquer pessoa, eu vou ter qualquer resposta. Essa resposta não implica em impacto no negócio, não implica em melhoria de usabilidade, não implica em melhoria de experiência, nada disso. Isso quer dizer que só pesquisador tem que fazer pesquisa? De jeito nenhum. Eu nunca, jamais seria o meu princípio esse. Mas acho que essa sequência de soluções mágicas, algumas outras coisas equivocadas da própria comunidade, ou como outros players da área de produtos ou das próprias empresas interpretaram a parte de pesquisa, ela está num momento que ela está meio no canto coagida, apanhou, está meio com o olho roxo. Mas, sem pesquisa, eu não consigo ver inovação. Os produtos que eu vejo, no final das contas, onde a pesquisa é de baixa qualidade, eu vejo os produtos rodando atrás do próprio rabo, sabe? Mas a gente está falando... Porque, assim, quando a gente fala de pesquisa, né, a gente tem vários tipos de pesquisa. Também é um ponto. A gente está puxando aqui a pesquisa com o usuário, né? Focada na experiência do serviço ou do produto. Porque dentro do mercado corporativo sempre teve pesquisa, né? Em grande parte, pesquisa e desenvolvimento, coisa um pouco mais profunda, bem mais voltada à inovação, que eram coisas de mais longo prazo. E aí, quando eu penso muito em UX Research, né, ou pesquisa com usuários e tudo mais, pesquisa de usabilidade, ou seja lá qual termo que seja interessante usar, é uma adaptação maior para o ciclo do dia a dia, né? Porque não é uma coisa de tão longo prazo assim. E eu acho que está aí a dificuldade, né, de tratar a pesquisa, né? Que é tentar adaptar isso a uma realidade de, puxa, é inovação, mas é um tipo de inovação diferente, porque é uma inovação mais de curto prazo, sim, mais constante, incremental e tudo mais, né? E tem essa percepção do, puta, qualquer um pode fazer, talvez qualquer um, mas seguindo práticas, né? Sim. Como é que... Cara, eu acho que a inovação, concordo com vocês, a UX Research ali, na aplicabilidade do produto no dia a dia, ela tem... A constância permitiria ter menos método, a meu ver. Então, eu tenho menos ferramentas, eu não tenho tanta habilidade de moderação, eu não estou questionando tantas coisas de comportamento, eu não estou querendo criar uma disrupção ali, e aí eu trabalharia na constante mesmo. E isso, na teoria, eu teria menos método. Mas tem método. E eu acho que esse é o primeiro erro, né? Que aí eu dou aula há muito tempo e eu tenho visto que cada vez mais o espaço de pesquisa está ficando menor nos cursos, né? E aí uma das coisas é porque pesquisa é gargalo. Eu acho que é muito ingênuo tratar como um gargalo. É muito... estou pensando em palavras
positivas para isso, mas eu acho que é equivocado, na verdade, porque se você não tiver minimamente umas ferramentas, você não vai conseguir avaliar o que está ali. Então, hoje eu tenho uma das coisas que eu faço com frequência hoje é receber relatórios de pessoas que trabalham, fazem pesquisa nas empresas e eu dou uma avaliação, dou um panorama para, sei lá, diretoria de produtos. E aí a gente pega. A pesquisa já sai torta no momento da criação dela, que eles não sabem, não amarraram direito o que eles estavam respondendo com aquela pesquisa. Inclusive, na pesquisa do ciclo ali, não é o discovery, né? Eu estou falando na hora do teste ali. Eu estou fazendo uma roteiro de esteira, uma esteira de teste. Estou testando, estou fazendo uma melhoria para um lançamento em 3 meses, vou fazer, sei lá, 10 testes nesses 3 meses. A galera entendeu que tem que fazer eu tenho que dar um task para o meu usuário e aí ficar observando. Mas se você não sabe o que você está observando, se você não metrificou, se você não arrumou ali, você morreu. Tem uma etapa anterior até de entender o que você quer fazer ali. Eu brinco muito com liderado, que eu falo assim, cara, a gente não está fazendo a pesquisa do IBGE e nem definindo o comportamento brasileiro. Perfeito. Tem que saber a diferença entre uma pesquisa mais ampla, de um espectro maior, com um objetivo mais de longo prazo, e uma de um objetivo muito específico. Eu acho que essa adaptação cultural e no contexto de empresa provavelmente é onde começa o erro da inserção de uma disciplina, seja de design. Você acha que a Dani, de repente, pode trazer um pouco disso, né? De como é que é importante ter um contexto maior da empresa, da cultura da empresa e até o objetivo que a empresa tem. Sim. Porque na última conversa o Clécio falou, né? Faz um UX aí. Não é simplesmente faz uma pesquisa aí. Tipo, melhora a usabilidade aí, ou meu produto é meio bosta e faz ele ficar bom aí, né? Tem uma questão antes para poder chegar no que a Ana falou e sair mais certinho também, né? Como é que você vê isso? Então, e quando a gente olha para a cultura, né, o que a Ana trouxe, por exemplo, a gente vê que parece que pesquisa está circunscrito à área de produto. Uma década atrás era circunscrito à área de marketing, focus group e essas, né, bingo corporativo de palavras. E, na verdade, tinha que estar na cultura. Quando você olha, por exemplo, para a cultura da empresa, para os colaboradores, não tem uma cultura de pesquisa com o usuário. Todo mundo dentro do mundo corporativo é usuário de algum serviço ou de algum produto interno. Então, por que está circunscrito à área de produto, à área de UX ou à área de design? Por que não transforma isso numa cultura corporativa de pesquisa? Porque aí você conscientiza todo mundo da importância disso. Isso tinha que virar um traço de cultura. Sim, eu concordo com você e complemento. Eu acho que, no final das contas, falta a cultura do usuário. É constantemente, como pesquisador, e eu acho que vai de acordo com o que você está falando, a gente fala, ouve em reunião e coisas do tipo, porque o usuário não entende o que a gente está fazendo. Aí você, né, você dá aquela olhada para o lado e fala, bom, acho que o erro está na gente, né? Não está no meu usuário, sabe? E eu acho que é muito isso que você está falando. A pesquisa ela é uma ferramenta para eu chegar nisso, mas se eu não tenho a pesquisa, não tenho a cultura, e aí você... Sim. Vai falar melhor do que eu, mas para mim está muito claro que se eu não tenho a cultura de ouvir o meu usuário, de colocar meu usuário não como uma pessoa sem capacidade que está consumindo o meu produto, eu jamais vou conseguir interpretar esse dado. E o RH tem trabalhado, assim, tem uma tendência recente, porque a gente tinha muita coisa da pesquisa de clima, né? Aí você, uma vez por ano, faz 99 perguntas para a pessoa. Quando ela chegou na última, ela não lembra o que ela escreveu na primeira. E quando vai trabalhar esses resultados, até todo mundo responder e tudo mais, já passaram 6 meses e sei lá o que mais aconteceu. Então, tem uma tendência recente que é a pesquisa de pulso, Sim. que é a pesquisa de clima inicial, ela é um pouco mais curta, e aí você escolhe ali as dimensões, dependendo da ferramenta que você vai trabalhar, para ir ouvindo mensalmente os colaboradores com 5, 10 perguntas sobre aquela dimensão, para ir tendo uma escuta contínua. A escuta contínua poderia ser uma cultura amplificada para tudo. Exato. Porque isso é importante, você ouvir continuamente. Perfeito. Mas como é que vocês enxergam? Porque, assim, é muito bonito do nosso lado que, no final, somos os especialistas do tema e temos que defender a importância, né, da pesquisa, do design e cultura, etc. Mas, para quem está do outro lado, ele não é nem obrigado muito a entender isso, né? Tipo, na essência. E quem também não entende não vai valorizar
se não tiver um contextualizado naquilo ali, né? Vocês acham que funciona para qualquer lugar? Ou até esse mapeamento interno, se faz sentido para a minha empresa, também tem que estar incluído? Porque a gente vê muita empresa que, mesmo sem isso tudo, funciona e dá resultado. Então. E aí você vai lá forçar naquela empresa uma coisa nova. A gente pode até entrar no mérito de que a longo prazo essa empresa não vai subsistir por causa disso e tudo mais, pode ter esse contexto. Mas você pode estar querendo forçar sobre uma cultura que não está preparada para aquilo e talvez nem faça sentido ainda, né? Como é que vocês enxergam? É um papel nosso também, de repente, fazer esse mapeamento para ajudar, né? Ser mais honesto possível com a empresa, do tipo, cara, não faz sentido você criar isso agora aqui. É muito o olhar, assim, se a empresa está fazendo aquilo para inglês ver. Eu sei que é uma expressão idosa, mas... mas o teatro do UX, a gente o teatro do UX, ou teatro da inovação, porque de verdade não existe cultura implantada ou criada a partir de um departamento, de uma área. Boa. Então, assim, não adianta enfiar todo mundo trabalhando em squad, não adianta forçar essas coisas. Se a cultura não vier de cima, Boa. dependendo do tamanho da empresa, é o C-level, são as lideranças, são os sócios, é o dono. E vir de cima é ele atuar como a cultura diz também, né? Ele dar a ordem de exato, cultura, né? Tem que ser patrocinador, tem que mudar os valores. Então, assim, se tiverem em desacordo com os valores da alta liderança, não tem mágica, não vai funcionar. Mas um dado que eu acho muito curioso, e eu vou citar o IBGE em homenagem ao Buriti, toda vez que eu cito o IBGE eu lembro do Buriti agora, mas que foi a dificuldade do último censo em se coletar dados da classe A. As lideranças estão na classe A, certo? Não, pensando na segmentação. Por amostragem, Sim. Por amostragem, é isso. Se essas pessoas não respondem pesquisa, se essas pessoas não entendem o valor de ter uma distribuição, de ofertar dados para a coisa ser bem feita, como é que elas vão interpretar? Para mim, toda vez que eu... E esse dado, ele repercutiu, porque o censo está atrasado, a entrega do censo foi adiada 2 ou 3 vezes, porque as pessoas se recusavam, não recebiam o pesquisador. Era tipo, rapaz, isso é importante, inclusive, para você. Se a pessoa, para mim, a cultura, e isso, aliás, um outro exemplo que eu amarro justíssimo com o que você está falando é o exemplo, não sei se a gente pode citar aqui, mas eu vou citar, que é o exemplo da startup que tinha de viagens, que era o CEO. Não fala o nome só, então. Respondendo as pessoas no grupo do WhatsApp. Sim. Completamente desconectado da experiência do usuário. Né? Acho que vale ouvir a Emily sobre isso, porque isso é tudo sobre não só comunicação, mas como é que você causa uma experiência no final, né? Acho que até antes disso, né, de quem é que está falando a coisa, pensar que acho que nunca teve tão fácil coletar dado, pensando no digital, né? Então, as empresas têm muitos dados, muito fácil, mas o dado sozinho ali não é nada. É um monte de número, é um amontoado. E, inclusive, é tanta coisa que eu acho que é sempre difícil pensar o que eu vou usar, para que eu vou usar, como que eu vou usar. E aí que entra a coisa de que todo mundo pode fazer pesquisa, não precisa ser um especialista? Talvez não necessariamente. Só que esse tempo, esse conhecimento de quem entende da pesquisa, quem vai pegar aqueles dados, entender para o seu uso, para a sua empresa, qual dado que é relevante, o que a gente vai fazer e por que trabalhar com esses dados, né? Esse monte de dado que tem. Porque daí consegue tomar decisões mais estratégicas do que vai fazer. A gente vai ficar mesmo com o produto ali correndo atrás do próprio rabo, né? A gente vai só ficar ali dando uma reformuladinha, a gente vai criar uma coisa nova, até que ponto vai essa inovação, o porquê que o cliente não está sabendo usar meu produto, né? Então, acho que é isso, a importância de ter alguém que entenda, né, e que vá saber como fazer, seja uma coisa pontual para trabalhar todo esse monte de dados, ou a coisa mais contínua, né, a constância, que as duas falaram, né, da constância, assim, como é importante ter quem saiba o que perguntar, quando perguntar, como perguntar, estrategicamente, né, então acho que a estratégia é a grande chave de tudo isso, e aí pensando, né, no case aqui que a Ana comentou, de o CEO dando atendimento ali, totalmente desconectado. Ou conectado ou conectado da forma errada, né? Mas, então, o que acontece, né? Primeiro que, claro que depende da estrutura
da empresa, né? O quanto cada um vai estar conectado. Isso também a Dani trouxe, um pouco de que a cultura ela tem que estar ali na empresa inteira. Se só o atendimento sabe como que as coisas acontecem, por que elas acontecem, o que fazer, também tem algum problema aí acontecendo. Né? É claro que o atendimento é normalmente quem está em contato direto com o cliente, só que o CEO tem que saber, como, né? Idealmente ele tem que saber como aquela coisa acontece, porque a cultura vem dali, né? Tem uma expressão de que você não varre a escada de baixo para cima, né? Você tem que varrer de cima para baixo. Nossa, que Tem boa um- expressão. Ótimo. Eu que limpo minha casa. Não dá. Não, né? Tem um livro aqui nos bastidores da Disney, né, que fala um pouquinho dos 7 princípios da experiência mágica, né, da Disney. E um dos itens é um pouco desse, assim, né, que ele fala, ele é uma narrativa meio teatralizada ali para explicar os princípios. E ele fala sobre, quantas pessoas você acredita que tem aqui fazendo a faxina, né, do parque? E aí o do grupo fala, puxa, é muito grande o parque, deve ter, sei lá, pelo menos 300, 700 pessoas. Ele, não, são mais de 7.000 pessoas fazendo a faxina. Por quê? Porque todo mundo que trabalha no parque, independente do seu cargo, tem a responsabilidade de manter o local mágico. Uhum. E aí ele brinca, ele faz um outro exemplo no banco, né? Que, tipo, no meu banco talvez não seja o melhor exemplo, mas no meu banco, todo mundo sabe que é um atendente. Uhum. Do gerente, a pessoa que está na porta e quem está lá dentro do escritório, porque todo mundo é uma interface que gera uma experiência para o seu cliente no final. E essa integração cultural, com a cultura de pesquisa, com a boa comunicação, né? Tudo isso está relacionado em você construir isso, e não é muito difícil. Não, mas é essencial. E é isso, do mesmo jeito que não varre a escada de baixo para cima, não varre a escada só indo para o lado. Então, não adianta a área de UX, de design, de produto, tentar transformar a cultura se o projeto não vier de cima para baixo. Então, tem que ter uma transformação cultural desejada pela alta liderança. Então, eles têm que estar afim. Então, não tem como forçar, porque eles têm que buscar isso ou entenderem que precisam disso. E aí, mais uma palavra do bingo corporativo, walk the talk, né? Então, assim, tem que mudar, tem que patrocinar e tem que agir de acordo de cima para baixo, porque se lidera pelo exemplo. Então, se a gente não perceber que a alta liderança valoriza a pesquisa, ninguém vai valorizar. Se não perceber que a alta liderança valoriza determinada coisa, ninguém vai valorizar. Então, tem que ser de cima para baixo, tem que ser um projeto integral para toda a empresa. E, isso de novo... mata a arrogância, né? Porque a gente sempre fala muito aqui que o designer, ou pesquisador, ou produto, seja lá quem for, tem a gente construiu no mercado essa arrogância de nós vamos mudar a cultura da empresa. E não muda. E o RH também não muda, porque tem essa coisa de o RH cuida da cultura. Não. Cada pessoa individualmente é guardião da cultura, né? É fomentador da cultura. Então tem que vir de cima para baixo, senão não funciona. E todo mundo tem que fazer seu papel. Porque no fim do dia a cultura expulsa quem não está de acordo. Né? A pessoa não consegue ficar num lugar em que briga com os valores dela. Exato. Perfeito. E aí a gente vê isso. Sem juízo de valor da cultura. Sem juízo de valor da cultura. Porque a questão é, a empresa é representada por este comportamento. E aí tem muita gente infeliz porque tem aquela utopia, mas os líderes não deviam fazer isso. Cara, essa empresa é assim, a linguiça é feita assim, desse jeito. Você quer trabalhar lá, você trabalha. Você não quer, vai para outro lugar. Mas a linguiça é feita mais ou menos do mesmo jeito em todos os lugares. E eu acho isso interessante, né, tudo que a gente está falando, porque como proposta de consultoria, a gente está falando de quando uma empresa recorre a gente para nós temos uma cultura, nós precisamos mudar ela ou precisamos adaptar ela para a construção de um produto digital focado no usuário, né, onde você realmente valoriza o cliente, onde a sua comunicação vai ser orientada para o cliente, né? Você precisa olhar o todo. Não existe a consultoria trabalhar na área de design, Exato. na área de pesquisa, né? É a empresa. Exato. Você sabe, minha formação é ciências sociais, eu sou uma antropóloga. Antropólogo estuda basicamente cultura, no final das... Né? No resumo, os antropólogos que estão me ouvindo vão me odiar, mas boa parte dos nossos estudos é cultura. Num tweet é isso. Num tweet bem resumidinho, mas tá ali.
O que fica para mim toda vez que... Eu lembro que quando eu entrei né, comecei a trabalhar mesmo em empresa, e aí toda vez que alguém argumentava, não, mas a cultura... Eu dava sempre uma piscada, assim, tipo, pera lá, o que você quer dizer muito bem com isso? Porque aí, no final das contas, eu acho que é isso. Existe a cultura da empresa, que ela está imersa numa cultura de um grupo, de um país, e isso tudo vão ter essas inferências externas. O que eu vejo muito como consultora é a gente chegar com um olhar quase se aproximando de um estrangeiro. Porque aí você está olhando, você está se destacando no negócio, e você consegue observar a empresa, ou como ela, o que ela se auto-intitula, porque né, tem uma diferença entre o que a empresa, que o RH, o pobre do RH, né? O RH, cara, eu sempre tenho muito cuidado com o pessoal do RH, porque eu acho que eles estão muito na linha de frente, ali dos dois lados. Mas o que o RH está tentando manter, o que as pessoas dentro da empresa estão tentando fazer para o que é falado, o que é argumentado. E aí eu acho que nascem esses romantismos, que são super perigosos para qualquer um. Né? Do tipo, a liderança. Rapaz, não. Toma aí, é chefe. Tá tudo bem ser chefe, entendeu? Tá tudo bem ser gerente, tá tudo bem ser coisa. E a gente, como consultoria, consegue olhar, inclusive, para esses argumentos, sabe? Para essa amarração. A grande questão é, como consultoria, você, de fato, eu acho que o olhar estrangeiro que você puxou é muito bom, porque é totalmente isento, talvez ninguém consiga ser, mas olhando de forma isenta, olha, a sua empresa, ela atua desse jeito. Se você quer caminhar para este lado, talvez faça sentido ou talvez não faça sentido. Acho que isso é muito importante, a gente conversa muito. No outro papo a gente já falou sobre isso, peraí, a gente não vai forçar sobre empresa nenhuma uma coisa que não faz sentido para ela, porque eu acho que faz parte da honestidade da consultoria. E, tendo em consideração que faz sentido, tem que ter um plano muito bem estabelecido, sincero, é isso que tem que fazer. Está disposto? Tem todo esse esforço, né? E tem toda uma necessidade de comunicação envolta nisso, né, Emily? Eu acho que tem uma coisa de objetivo e sentido, sabe? Então, por exemplo, essa coisa da gente chegar como estrangeiro para olhar uma cultura que já existe, porque já existe. Mesmo que pense, a gente precisa criar uma cultura dentro da... Já existe. Se tem duas pessoas interagindo, já tem um jeito. Que talvez o que precise entender é o que está sendo dito por cultura, né? Então, é o jeito de fazer as coisas, como que a coisa acontece lá, até que ponto a gente está disposto a ir. Então, se o RH está ali no meio, pensando... Se o RH está ali no meio, tentando mexer com o que está sendo falado, o que está sendo feito, e as coisas não estão batendo, tem alguma coisa errada aí. Né? A gente sempre fala, é uma falha de comunicação, tem um errinho de comunicação aí no meio. Mas não, tem um erro de cultura, as coisas têm que ser melhor entendidas, estruturadas, e é claro, tudo isso vai depender de comunicação, vai depender de olhar e interpretar, né, o que é essa tradução. A gente está ali como estrangeiro, é fazer uma tradução, tem um idioma, se tem uma cultura, tem um idioma dali de dentro. Eu costumo dizer que só tem um problema em todas as empresas, que é comunicação. Toda a raiz de todos os problemas... Pensei que era o ser humano. tá no páreo, mas... e é isso, a cultura... Oficialmente, a gente fala missão, visão, valores, mas não importa o que está escrito na parede, importa quais são os comportamentos e a forma de se comunicar, quais os rituais e quais desses comportamentos são premiados, são reconhecidos, são valorizados. Porque aí a gente vê de verdade o que é cultura. Então, qual que é o comportamento, quem que é promovido, como é que aquela pessoa age? E aí você entende a cultura de verdade olhando para isso. E essa transformação cultural, ela demanda coragem da alta liderança e de todo mundo de mexer na estrutura, mexer nos valores ali das pessoas. Então, é um trabalho que a empresa tem que estar disposta, ou vai ficar para inglês ver, né? O teatro do UX. Bom, gente, o meu diretor, André, falou aqui no ponto que a gente pode finalizar.